Essa roupinha acho que não me serve mais. Poxa vida, olha só, gente, tem coisas que a gente quer continuar usando, mas não servem mais. Porque não cabe mais na nossa realidade presente, no tempo atual. Gente, não dá pra gente ficar parado no passado e parado no tempo. A vida cristã é desenvolvimento contínuo. Verdadeira maturidade não é ficar velho, é sempre continuar em crescimento. Olá, queridos irmãos, como é bom falar com vocês mais uma vez. E o tema dessa reflexão agora é algo que eu penso bastante, que eu acho que eu já pensei mais no passado, mas que é importante que a gente venha a refletir sempre, que é o seguinte: como alcançar a maturidade espiritual. Então, se eu perguntasse para você hoje o que é ser maduro, então de forma geral, né? Não precisa tanto espiritualizar, né? Mas o que é ser maduro para você, né? O que você acha que como é alguém maduro? Eu fiz essa pergunta para os nossos adolescentes da igreja e aí a gente fez um brainstorm, a gente começou a escrever na lousa as características de alguém maduro. Sabe o que surgiu lá? Eu achei muito interessante. Alguém respondeu assim, que ser maduro é ter autocontrole. Você concorda com isso? Que a pessoa madura é aquela que tem autocontrole, ou seja, consegue se controlar? Outro falou que ser maduro é pensar nas consequências. Então significa que o imaturo, né, ele não pensa muito nas consequências do que ele faz. Outro diz que maturidade é não agir por impulso. Olha que interessante, ou seja, a pessoa que não é madura, ela é dominada, né, pelos seus impulsos. E também alguém respondeu que maturidade é igual a ter responsabilidade. E nas suas palavras, o que é ser maduro, né? Você se considera alguém maduro ou madura? Eu sei que tem gente que fala assim, sou maduro, né? Tem gente que fala assim, não, ainda não sou muito maduro, não. Mas se a gente fosse levar ao pé da letra, maturidade seria a união de duas palavras diferentes, né? Maduro mais idade, maturidade. Mas será que a maturidade tem a ver com a idade? Será que idade cronológica define de fato maturidade? Bom, se a gente observar a humanidade e a sociedade, parece que não, né? Tem gente mais velha que não é muito madura. E é possível encontrar jovens maduros, né? Independente da idade. A maturidade é algo que pode ser alcançado. Óbvio que não há um preço tão barato e que é óbvio que não é fácil. Segundo o dicionário de Oxford, maturidade é estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo no estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida, termo último de desenvolvimento. Eu achei muito interessante essa definição do dicionário de Oxford, maturidade como um termo último de desenvolvimento. Porque, de certa forma, essa ideia concorda com o grego bíblico. Quando a gente vai nas escrituras, no Novo Testamento, e procura pelo termo maturidade ou ser maduro, a gente vai encontrar uma palavrinha que foi traduzida dessa forma em todas as versões, em todos os textos em que a ideia está presente, que é a palavra teleio. E teleio significa tornar perfeito, completar, executar completamente, finalizar e levar até o fim. Então a ideia do grego bíblico, né, quando o apóstolo Paulo utilizou o termo maturidade, ele estava pensando no conceito de levar algo até o fim, de completar, de continuar, de aperfeiçoamento contínuo, de terminar a corrida, de não desistir, de levar até o fim com o objetivo proposto, de realizar, de completar um evento ou alguma realização. Nas Escrituras, a ideia também foi traduzida como um conceito de concluir uma corrida, como nós vemos em Atos capítulo 20, verso 24, ou concluir uma obra ou um dever. Essa ideia que está sendo empregada no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 34. Então veja, teleio, que é o termo bíblico para maturidade, está muito relacionado a completar, a chegar até o fim, a concluir, a não desistir, a fazer por completo. Também poderíamos dizer que ser maduro é ser perseverante, que ser maduro é não desistir, e que para que você consiga alcançar esses objetivos, a partir da perseverança, você precisa de foco, de disciplina, de resistência, de manutenção dos olhares fixos no objetivo. E é exatamente essa ideia
que a gente encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versos 12 ao 15, quando Paulo escreve assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Então aqui a palavra aperfeiçoado é teleio. Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, teleio, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Olha que interessante. Então, o tema geral desse trecho da palavra de Deus é maturidade. E Paulo completa, né, esse trecho dizendo assim: todo mundo que já alcançou a maturidade pensa assim. Se você não alcançou a maturidade, então Deus vai lhe esclarecer, para que você pense assim também. O que Paulo está nos dizendo, que a palavra de Deus está nos revelando, é que maturidade espiritual é algo que se torna evidente quando existe perseverança, constância, disciplina e manutenção do foco em glorificar a Deus, replicando a Cristo. Conforme a descrição que nós lemos aqui do apóstolo, a gente pode ver algumas características da maturidade espiritual. E a primeira característica que eu destaco aqui para os irmãos é o constante desenvolvimento. Então, ser maduro é sempre se desenvolver. A ideia é que você nunca vai ser perfeito, mas que você está sempre em aperfeiçoamento. Ser maduro, e a pessoa que é madura é aquela que sabe que ainda tem algo para se desenvolver. O imaturo, ele acha que já sabe tudo. O imaturo, ele acha que já aprendeu de tudo, que não tem mais nada para aprender. O imaturo é aquele que não é ensinável, mas o maduro é aquele que está sempre aprendendo. Paulo, ele utiliza o exemplo da corrida, né, na sua palavra. E eu amplio a ideia, não só da corrida, como a carreira cristã, mas a gente precisa entender muito bem o que ele está querendo dizer, porque a vida cristã não é uma corrida rápida, não é uma corrida de 100 metros rasos que dura 9 segundos. Se a gente fosse comparar a uma corrida atual, a vida cristã é mais como uma ultramaratona. Sabe, essas ultramaratonas que chegam a durar 15 dias, é mais ou menos isso que é a vida cristã, né? É de 100 quilômetros, até mais. Ultramaratonas têm durações até de mais de 100 quilômetros. Imagina você correr por mais de 100 quilômetros. Isso leva dias, semanas. Existem competições assim hoje em dia. E a carreira cristã não é aquela corrida de velocidade que deu a largada, dura 10 segundos e já acabou. Não é quem chega mais rápido na frente. O vitorioso na vida cristã é aquele que não desiste. É aquele que persevera, é aquele que chega até o fim. Essa ideia está muito presente em todas as Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo, lá em Mateus capítulo 24, verso 13. Eu fui pesquisar sobre ultramaratonas, eu gosto dessa ideia de corrida, né, de maratona e tal. E para a prática das ultramaratonas, um fisiologista da Universidade de Kent, Mark Bunlen, ele escreve que para completar uma ultramaratona, você precisa mais tentar limitar os danos que você faz ao seu corpo do que chegar muito rápido. Então a ideia é que numa corrida de ultra resistência você está tentando apenas completar a tarefa e não manter um ritmo muito rápido. Ou seja, o foco não é chegar muito na frente, o foco é: eu não vou desistir. Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou manter, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um lugar para alcançar, eu sei qual é a plenitude do chamado de Deus para a minha vida, eu sei qual é o alvo e o meu alvo é Jesus Cristo. Por isso que maduro é aquele que persevera até o fim, aquele que continua, mesmo quando existem muitos motivos para desistir. Mesmo quando existem muitas resistências e muitas lutas, mesmo quando está todo mundo dizendo assim: desiste logo, para com isso, você nunca vai chegar lá.
né? Mesmo quando você enfrenta uma série de oposições na sua vida pessoal, na sua família, com amigos, no trabalho. Maduro é aquele que sabe que ele vai chegar lá, porque ele mantém o foco. O apóstolo Paulo, ele traz essa ideia na sua autobiografia lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 8. Ele diz, eu estou chegando ao fim, estou sendo oferecido como oferta de libação, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Né? Paulo demonstra nesse texto, e também no texto de Filipenses capítulo 3, a ideia de chegar até o fim, mas também uma ideia de consciência de que ainda não havia chegado lá, de que ainda existia algo a conquistar, uma coroa que ele ainda ia receber. Porque o conceito aqui é continuidade, nunca há acomodação. Então o maduro na vida cristã é aquele que não está acomodado, mas que ele está em contínuo desenvolvimento. Ele não acredita que já alcançou tudo o que tinha para alcançar na espiritualidade, na vida cristã, na frutificação, no discipulado, no entendimento teológico, no entendimento de quem Deus é, de como servir a Deus, no desenvolvimento dos seus dons. Não, o verdadeiro maduro, ele está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. E eu pergunto para você, como é que você se definiria hoje na sua caminhada com Deus? Em que estágio você está na sua caminhada pessoal e particular com Deus? Você sente que já alcançou tudo? Você é aquele que fala assim, não, já vivi tudo que eu tinha que viver para a minha vida, já tá bom, agora eu vou tirar férias espirituais, agora eu vou entrar na minha aposentadoria, né? Agora eu vou aqui desfrutar e que Deus me livre disso. Eu sei que eu não ficaria muito bem parado, não, eu acho que eu ia ficar muito inquieto, né? A minha mulher que fala, você não consegue ficar inquieto, você não consegue ficar parado, você, né, vai ficar um velho chato, né? Brinca comigo, sabe? Que vai ficar querendo toda hora fazer alguma coisa. E eu vejo essa inquietação em Paulo, essa inquietação em Jesus, essa inquietação nos verdadeiros discípulos, não de não se satisfazer, mas de sempre crescer, de sempre se desenvolver. Como é que você se definiria hoje? Você está bom com o que você já tem espiritualmente? Você se considera já deu por hoje, né? Já deu pela sua vida? Sabe, às vezes a nossa satisfação ou acomodação está muito relacionada com um parâmetro. Com quem você se compara? Se a gente se comparar com alguém que naturalmente já está acomodado, ou com alguém que é medíocre, a sua comparação com esta pessoa vai te trazer um senso de autossatisfação. Ah, comparado com fulano, eu estou muito bem. O problema é o parâmetro. Porque quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre maturidade, ele não está se comparando com os outros. Ele está se comparando sempre consigo mesmo, não julgo ter alcançado, mas ele coloca um alvo que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala assim, mas prossigo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O parâmetro do apóstolo é Jesus. Se o seu parâmetro for Jesus, você ainda tem muito para crescer. Se o meu parâmetro é Jesus, não dá para eu ficar satisfeito, porque eu ainda tenho muito para ser desenvolvido. No meu caráter, na minha frutificação, na minha compaixão, na minha empatia, no meu perdão, no meu serviço, no meu amor, na minha perseverança, na minha lealdade e fidelidade. Tem aquele ditado, né? Em terra de cegos, quem enxerga é rei. Mas e se quem enxerga na terra de cego tem miopia? ou sofre, né? Não consegue enxergar direito, vê as coisas meio embaçadas. Isso te faria satisfeito? Viver numa terra de cegos enxergando parcialmente? Bom, é como aquela criança, né? Que ela se considera muito grande quando ela está perto de uma outra criança pequenininha, minha filha, né? Às vezes ela fala assim, não, aquela criança, ela é pequena. Eu falo, mas você não é pequena? Eu falo, não, eu sou criança. Ela fala assim, ela acha que ela é maior do que quem é pequeno. Porque o parâmetro dela são bebês. Mas se essa mesma criança, se a minha filha, por exemplo, se comparar com a prima dela que é mais velha, ela é muito pequena comparada com a filha que é só um pouquinho mais velha do que ela. Se o seu parâmetro for quem já está muito bem e não percebe que precisa crescer,
Então você vai se acomodar. Mas se Cristo é o meu alvo, se Cristo é a minha satisfação, se Cristo é quem eu quero ser e como eu quero ser, então você vai buscar um contínuo aperfeiçoamento em Jesus. Isso é maturidade. Mas há uma segunda característica da maturidade, que é a perseverança disciplinada e focada no objetivo. E eu ouso afirmar que a falta de disciplina é, na verdade, uma falta de foco. Então, a pessoa indisciplinada, a pessoa que não consegue ter disciplina para as coisas e na vida espiritual, na verdade, não é uma pessoa que tem algum problema em específico, a não ser um problema de falta de foco, falta de objetivos claros. Porque para você manter o foco, você precisa de muita disciplina. Tem uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás, né? Sobre o conceito da simplificação, até mesmo de uma prática minimalista, ou de aprendermos o essencialismo, né? Ou seja, a manutenção do essencial. Manter o essencial não é fazer menos coisas, é fazer o mais importante. E um exemplo, um case muito verdadeiro sobre isso é a gente olhar para alguns sites que você usa na internet. Por exemplo, se você entra no site do Google, quantos elementos você tem na página inicial do Google? Você não tem nada, você tem uma página em branco escrito Google e um buscador. E o Google é funcional, o Google funciona, o Google ele é o buscador mais utilizado do mundo e possivelmente o site mais acessado do mundo, simplesmente porque ele é simples e funciona. Agora, se você compara o Google com seus concorrentes, Yahoo, MSN ou, por exemplo, com outros portais como o UOL, por exemplo, você vai ver muitas informações, muitos espaços competindo pela sua atenção. E por que essas páginas não simplificam como o Google faz? Porque para simplificar custa caro. É custoso você simplificar quando você se acostuma com o trabalhoso, quando você se acostuma com aquilo que é complexo, quando você se acostuma com as demandas que não são necessárias. Muitos patrocinadores que pagaram para aparecer nesses portais ficariam chateados se eles simplesmente resolvessem tirá-los de lá para simplificar, porque para manter o foco custa caro. E o nome, né, daquilo que nos faz manter o foco é disciplina. Você precisa de disciplina para não se perder em tantos atalhos ou tantos objetivos que chamam a sua atenção no meio do caminho. A falta de foco é um problema real nas gerações atuais. Nós temos hoje uma sociedade em que as pessoas desistem muito facilmente dos seus objetivos, talvez pela multiplicidade de opções. Existem tantas opções. Por exemplo, alguém que é jovem, que ingressa agora no mercado de trabalho, ele tem tantas ideias e tantas opções para fazer, tantas novas profissões que ele quer criar e se desenvolver, que ele não consegue fazer nada, que ele não consegue se firmar numa carreira e seguir por longo prazo num objetivo proposto ou numa mesma empresa. Ele está sempre migrando. A inconstância das múltiplas opções também potencializam a nossa falta de foco. E maturidade, biblicamente, é algo que só se alcança quando você persevera na manutenção de um foco. Isso exige disciplina, isso exige esforço para tirar tudo o que é desnecessário, isso exige de nós a perseverança sem desistências. Aí eu pergunto para você de quantos projetos, quantas talvez carreiras, quantos objetivos pessoais você já desistiu ao longo da sua vida? Você já estipulou um objetivo, está virando o ano daqui a pouco. Muita gente faz promessa, esse ano é o ano, não é, da saúde, é o ano que eu vou caminhar todo dia, é o ano que eu vou na academia, é o ano que eu vou fazer uma dieta balanceada, é o ano que eu vou cuidar, né, fazer exames. E é impressionante que eu vou, né, fazer exercício físico todo dia, e agora que está chegando o final do ano, a academia lota. Eu nunca vi tanta gente assim na academia. A pessoa quer tirar o atraso do ano inteiro nos últimos 2 meses do ano. Então, os 2 períodos onde que os parques e as academias estão mais cheias, ou é no final do ano ou é no começo do ano, porque é quando as pessoas fazem promessas ou se tocam
que não correram atrás dos seus objetivos. A verdade espiritual é que se eu não fizer disso uma prática constante e natural na minha vida, de disciplinadamente me lembrar dos meus objetivos e de focar neles, eu não alcançarei nada. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, né? Eu prossigo para alcançar, porque para isso também fui alcançado. E no verso 15, prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo aqui, esse verbo, né, prosseguir, ele vem do grego dioko. Dioko é interessante porque é a mesma origem da palavra diáconos, que literalmente significa um garçom ou um servo. Mas dioko aqui nessa ideia, né, traz aqui o conceito de corrida, de se esforçar, de se apressar, de manter aí a proposta de um foco, correr com determinação, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Isso é dioko. Paulo está dizendo assim, eu me esforço com todo empenho, com foco total para chegar nesse objetivo. Na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo termo foi traduzido da seguinte forma, eu continuo a correr e eu corro direto. Na nova Bíblia Viva, essa tradução ficou assim, continuo trabalhando e esforço-me para chegar ao fim. Na versão A Mensagem, na paráfrase, ficou assim, eu estou correndo e não vou voltar atrás. Os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Quando a gente trabalha nessa metáfora bíblica da corrida, do atletismo, do esforço, da disciplina, a gente vê que não tem espiritualidade sem disciplina. Não existe isso. Não existe você crescer e se exercitar espiritualmente sem hábitos de disciplinas espirituais. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos o quê? Treinamento rigoroso. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma vez que você começou a correr a corrida da fé, a ultramaratona da fé, você não pode olhar para trás. O Senhor Jesus nos ensina em Lucas, capítulo 14, verso 28 e 29, que se você começa a construir uma torre, você precisa calcular o custo e não desistir. Jesus diz que qualquer um que não renunciar a tudo o que possui não pode ser discípulo dele, porque se esse não for o teu foco, você não vai chegar ao fim. Quando nós nos acomodamos, quando nós damos abertura às concessões, quando nós começamos a olhar para outros objetivos, tudo isso pode gerar graves consequências na nossa caminhada. Eu gosto do conceito de que ter disciplina, na verdade, é pagar o preço hoje para colher amanhã, enquanto a falta de disciplina é querer colher agora para pagar depois. O problema é que quando você desfruta de algo agora para pagar depois, o preço sempre é mais caro. Pagar no cartão de crédito sempre vai ter juros. Pagar à vista você consegue desconto. Se você quer realmente algo que venha ter um bom custo-benefício, que venha valer a pena na sua vida, né? Pague o preço agora para colher amanhã. Invista agora para colher amanhã. E na vida espiritual é assim. A gente se esforça e faz algo que nem sempre é tão agradável para conseguir aquilo que realmente desejamos. Como é que a gente consegue disciplina espiritual? Quando a gente mantém bem claro no coração e na mente qual é o prazer do objetivo que eu quero alcançar. Mas a falta de clareza quanto ao prazer do objetivo me faz me desviar da proposta da disciplina. Veja, quem não consegue disciplina verdadeira é porque não está movido pelo prazer de se estar com Deus. Então a disciplina é fazer aquilo que nem sempre é agradável para alcançar aquilo que eu realmente desejo. Por exemplo, amo a presença de Deus mais do que tudo.
Amo a intimidade com Deus mais do que tudo. Amo estar com o Senhor, porque estar com o Senhor é o prenúncio do céu, é o prenúncio da eternidade. Ter a presença de Deus na minha vida é o que eu vou fazer na eternidade inteira de forma plena. Se eu amo tanto a presença de Deus na minha vida, é isso que eu mais quero, então o que eu tenho que fazer? Tenho que ter tempo de disciplina devocional e de oração diária. Tenho que fazer um jejum espiritual. Tenho que ler a palavra, meditar nas escrituras, anotar o que Deus está me falando e me dedicar à oração de uma forma comprometida e com tempo de qualidade. Disciplina é fazer algo que nem sempre é agradável para alcançar o que eu realmente desejo. Então veja, se eu quero buscar Deus mais do que tudo, se a intimidade com Deus é o meu maior desejo, se estar com o Senhor é a revelação do céu para mim, a plenitude da eternidade comigo, se eu amo a presença de Deus mais do que tudo, isso me dá prazer, então isso me leva a ter disciplina de vida de oração, disciplina de vida devocional, disciplina de ler as escrituras todos os dias, de meditar na palavra, disciplina de anotar o que Deus está me falando, disciplina de fazer um jejum espiritual, disciplina de estar em solitude, de estar a sós com Deus, disciplina de encontrar tempo de qualidade para ficar com Deus. E isso nem sempre é algo tão agradável de se fazer, mas me leva para aquilo que eu mais quero, que eu mais amo. Quem não tem disciplina não sabe o que realmente ama. Quem não tem disciplina não tem prioridades. Quem não tem disciplina não tem objetivos muito claros na sua vida. Da mesma forma é também com o nosso corpo físico. Se você tem como objetivo ter um corpo saudável, chegar na terceira idade com saúde, com disposição, com disponibilidade, para passear, para fazer o que é preciso ou até para continuar trabalhando, o que você precisa? Para chegar bem com saúde, na terceira idade, você precisa então se exercitar todos os dias, você precisa ter uma dieta equilibrada, você precisa ter exercícios físicos regulares e diários, você precisa de bons hábitos, o que nem sempre é algo agradável de se fazer. A disciplina não é algo que pode ser o seu objetivo final, mas é um meio para alcançar os seus objetivos. E quando você entende isso, há prazer também na disciplina. Ter disciplina é algo que se torna também prazeroso. A falta de disciplina é resultado de falta de objetivos. Veja, quando uma pessoa perde um objetivo, então ela tem a tendência de se tornar um pouco mais negligente. Ela se acomoda. Então, uma pessoa que tinha como objetivo a promoção no trabalho, a promoção na carreira, ou que tinha como objetivo, ganhar um salário maior, e de repente ela é frustrada nesse objetivo, ela percebe que aquilo não vai acontecer tão rapidamente. De repente, aqueles planos que ela tinha de fazer um novo curso, de fazer uma pós-graduação, ou de dedicar um pouco mais, ou de fazer um pouco mais, ou de ir um pouco além, quando ela percebe que aquele objetivo não vai mais ser alcançado, ela desanima. Ela perde a motivação para fazer aquilo que é difícil. É por isso que somos movidos, sim, por objetivos. E qual era o objetivo do apóstolo Paulo aqui? Ele fala assim: o meu objetivo é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nós poderíamos associar com o propósito de ser como Jesus, de alcançar o chamado máximo de Jesus para nós, de sermos a imagem dele, de sermos transformados segundo a sua imagem, de glória em glória, dia após dia, de sermos mais parecidos com ele, de estarmos plenamente com ele. É por isso que quando eu adoto essa postura de vida como algo natural para a minha vida, isso é o que me gera grandeza espiritual. Isso é o que me gera maturidade espiritual. Os grandes da espiritualidade, os gigantes da espiritualidade do passado e do presente, não se tornaram gigantes por acaso, mas alcançaram o estágio de maturidade a partir de um estilo de vida, a partir de uma proposta de vivência em que a busca pelo Senhor e a vida disciplinada estavam interiorizados no seu dia a dia, no seu viver. Eu sei que você é alguém que ama a Deus mais do que tudo. Eu sei que você é alguém que ama a presença de Deus e você é alguém que está inscrito na ultramaratona da corrida da fé. Eu e você estamos inscritos e você vai chegar até o final. Porque a palavra de Deus diz, o mesmo apóstolo Paulo profere, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. A palavra de Deus nos garante que aquele
que começou essa obra em nós, é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós cremos que somos cooperadores com Deus e é por isso que o Espírito Santo nos motiva, nos fortalece, nos anima, nos inspira, nos faz continuar e olhar para frente. Porque quando nós queremos desistir, nós temos o Consolador, aquele que anda ao nosso lado, o Paráclitos, que nos auxilia em nossas fraquezas. E sabe o que é mais lindo em tudo isso? Que não tem problema você se sentir fraco. Que não tem problema quando você pensa que não vai conseguir. Quando você acredita que não vai dar certo, quando você quer desistir. Não tem problema quando as pessoas estão contra você. Não tem problema quando seus familiares não te entendem. Não tem problema quando você percebe que o objetivo é muito mais difícil do que você esperava. Sabe por quê? Porque na nossa fraqueza é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor hoje nos diz, a minha graça te basta. Para perseverar, continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a sua fé, olhe para Jesus. Ele é o autor da fé. Se você olhar para si mesmo, você não vai ter forças. Se você olhar para Jesus, Ele sim, Ele lhe concede fé, Ele lhe concede forças, Ele te inspira, Ele te segura pelas mãos, Ele te ajuda a caminhar. Por isso, eu quero orar com você e te levar a seguinte reflexão: em que áreas na sua vida você precisa se desenvolver mais a partir de hoje? Em que áreas você entende da parte do Espírito Santo que precisa de um desenvolvimento? De que formas você quer entregar isso para Deus e pedir para que Ele te ajude a continuar? Te ajude a manter o foco, te ajude a ser desenvolvido na ação do Espírito Santo. Será que você pode ser mais disciplinado a partir de hoje? Será que você pode adotar a disciplina como um hábito no seu dia a dia, focada no prazer de estar com Deus, de alcançar os seus objetivos espirituais para a glória de Deus? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos inspire, nos dê poder para chegarmos até o fim e glorificarmos o Teu nome. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esta palavra que alcança cada coração. Oramos para que Teu Espírito Santo continue a fortalecer cada vida, dar ânimo, dar renovo, dar graça em meio às fraquezas, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, a Deus, a ter a disciplina espiritual, a disciplina como estilo de vida. Oramos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado a partir da perseverança de cada pessoa que ora aqui comigo. Que o Senhor alimente em nós os Teus planos e os objetivos que o Senhor tem para nós. É a nossa oração e nós declaramos, ó Pai, que nós iremos continuar e perseveraremos até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Senhor, eu nunca mais sei o meu
Nós cremos, Senhor, que mais do que as circunstâncias, o prazer está em caminhar contigo, está em caminhar na tua verdade, na vida que o Senhor tem para nós. Deus, enche o nosso coração da certeza de que o teu amor não falha, de que todas as coisas estão debaixo da tua soberania e nós podemos simplesmente olhar para ti e te agradecer. Senhor, torna o nosso andar agradável a ti, torna o nosso coração um coração quebrantado diante dos teus olhos, diante da tua presença. Nós possamos, ó Deus, caminhar nessa terra